Para você, o que há na vida após morte? Hoje irei citar 3 explicações do que acontece após a nossa morte. Em primeiro, segundo o Espiritismo. A morte para o Espiritismo não é o fim, mas sim o começo de uma outra etapa evolutiva. A vida no corpo físico é vista como um aprendizado para o espírito. Quando morremos, acredita-se que vamos para um plano espiritual, levando o aprendizado dessa vida adiante. Também se crê na reencarnação e na individualidade da alma. Cada alma é única e mantém suas características no plano espiritual. De acordo com os espíritas, não existe morte. A morte é uma ilusão. Ela é apenas uma viagem. Cada um vai para a atmosfera que lhe é própria. Por exemplo, um assassino vai estar do lado de lá, no meio de assassinos, e vai estar em dificuldades, como ele já está aqui. Você é o que pensa. Se você pensa bem, você vai se ligar aos que pensam bem. Não é castigo, é uma consequência do seu próprio pensamento. Em segundo os cristãos. Na Bíblia, nós encontramos algumas informações sobre o que acontece depois da morte. Segundo a Bíblia, quem estiver em Cristo vai estar com o Senhor, mas os que morrem em seus pecados vão para o lugar de sofrimento, separados de Deus, enquanto aguardam o juízo final. A Bíblia nos diz que a nossa existência não consiste apenas em nossos corpos físicos, mas também em nossas almas. A morte é a separação entre corpo e alma, e não o fim da nossa existência. Listei 4 coisas que acontecem depois da sua morte, segundo os cristãos. Em primeiro, vão estar na presença de Cristo. Em segundo, vão estar no lugar de glória. Em terceiro, vão continuar aguardando a ressurreição. Em quarto, serão aperfeiçoados. Em terceiro lugar, segundo os cientistas, o que acontece quando deixamos de respirar são que os nossos órgãos param de funcionar, o sangue não flui mais e, consequentemente, interrompe-se a atividade cerebral. Quando tudo isso ocorre, morremos e não há mais volta. Segundo algumas pessoas que já tiveram experiências pós-morte e logo depois voltaram à vida com a ajuda de aparelhos, disseram ter visto uma luz no fim do túnel, ou até alguns símbolos religiosos, como Jesus e, consequentemente, Deus. Porém, há uma explicação para todas essas alucinações. Segundo os cientistas, quando acontece a morte, o cérebro perde oxigênio, o que pode causar alucinações. São diversos casos de relatos de pessoas que morreram por alguns minutos ou segundos, mas logo voltaram à vida, por meio de aparelhos, e alguns têm uma certa semelhança de relato. Bom, uma curiosidade sobre a morte é que cerca de 100 bilhões de pessoas já morreram em toda a história humana.